Fala pessoal, tudo certo? Vamos dando continuidade então para o nosso curso de matemática básica e hoje eu quero falar um pouquinho sobre MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Na aula passada a gente falou sobre o MDC, que era o máximo divisor comum, e hoje eu vou falar sobre o MMC, mínimo múltiplo comum. Se você bem lembra das outras aulas, quando a gente fala múltiplo, a gente está falando de um número maior do que o outro, né? Então, por exemplo, o 35 é múltiplo de 7, e quando a gente fala de divisor, a gente está falando de um número menor que o outro. Por exemplo, o 7 é divisor de 35. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o mínimo múltiplo comum. O MMC vai ser muito importante para quando você for fazer operações com fração. Então, é muito importante que você entenda bem essa aula. Então, vamos lá. MMC, o mínimo múltiplo comum. Ou seja, menor múltiplo entre os números. Como assim? Olha só para esse exemplo. Eu tenho 20 e eu tenho 100. Você concorda comigo que o 20 vezes 5 é igual a 100? Então o 100 é múltiplo de 20 e o 100 também é múltiplo de 100, né? Porque 100 vezes 1 é 100. Então existe um múltiplo e ele é o menor possível, né? Esse 100 é o menor múltiplo possível. Claro, o 200 também é múltiplo de 100 e também é múltiplo de 20, por exemplo. Então 20 vezes 10 é 200. E 100 vezes 2 também é 200. O 200 também é um múltiplo de 20 e um múltiplo de 100. Só que eu quero o mínimo múltiplo comum. E o mínimo é o menor. Então o MMC entre 20 e 100 é o nosso querido 100. Tudo bem? Então é bem fácil a gente olhar para o mínimo múltiplo comum. Aqui nós temos um outro exemplo. Eu quero saber o mínimo múltiplo comum do 14 e 28. Perceba que 14 vezes 2 é igual a 28. E 28 vezes 1 é igual a 28. Então o MMC desses dois números é 28. Não existe nenhum número menor que 28 que é múltiplo tanto de 14 quanto de 28. Por quê? Porque nenhum múltiplo menor que 28 vai ser múltiplo de 28. Dá pra entender? Então fica fácil. Quando eu quero saber o MMC entre dois números, sendo que um é divisor do outro, né? Ou um é múltiplo do outro, o maior número é o MMC. Porém, em alguns casos, você não vai trombar com isso. O exemplo do 8 e do 6. Qual é o MMC entre o 8 e o 6? Aí você vai ter que fazer de jeito diferente. Porque não existe nenhum número que vezes 6 dá 8, nenhum número que vezes 8 dá 6. Então você vai ter que olhar para os múltiplos de 6 e para os múltiplos de 8. Então olha só. A tábua do 6 é o seguinte, ó. 6, 12, 18, 24 e assim por diante, certo? Tchu, tchu, tchu. E a tábua do 8 é 8, 16, 24. Olha só quem tá aqui. O 24 é múltiplo tanto do 8 quanto do 16. Ou seja, o MMC de 8 e 6 é o nosso querido 24. É o menor múltiplo que é múltiplo tanto de 8 quanto de 6. Claro, existem outros números que são múltiplos de 8 e múltiplos de 6. Porém, o 24 é o menor. É o mínimo múltiplo comum. Deu para entender? Beleza. Mas aqui eu fiz alguns exemplos fáceis, né, com números pequenos. Talvez isso não aconteça sempre. Por isso que existe um método para a gente fazer o MMC. Então, eu vou ensinar esse método agora. Já adianto que se você entendeu como funciona o MDC, vai dar tudo certo, porque o método é o mesmo. A diferença é que no MDC, a gente vai multiplicar só os fatores que dividiram tanto um número quanto o outro. Enquanto no MMC, a gente vai multiplicar todos os fatores. Olha só. Eu quero saber o MMC entre 12 e 20. Então vamos fatorar. Fatorar em números primos. E tem que ser em ordem. Hein? Beleza. Então eu vou dividir por 2. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 10. Vou dividir por 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar 5. Vou dividir por 3, aqui vai dar 1, aqui vai continuar o 5, né? E aqui vou dividir por 5. Lembrando que se não dá para dividir, o número cai. Por isso, o 5 dividido por 3 não dava, então eu mantive o 5. Show! Agora, para saber o MMC entre o 12 e o 20, é só multiplicar o 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12, vezes 5 é 60. Então, o MC de 12 e 20 é 60. O método é o mesmo.
Ah, aqui não é o caso da aula de hoje, mas qual seria o MDC entre 12 e 20? O MDC é a mesma coisa, só que você vai olhar para os números que dividem ambos. Por exemplo, o 2 divide tanto 12 quanto 20. O 2 divide tanto 6 quanto 10. Ninguém mais divide. Ou seja, o MDC, o máximo divisor comum, é 2 vezes 2, que é 4. Tá? Perceba que com a mesma forma de resolução, eu consigo encontrar tanto o MMC quanto o MDC. Tudo bem? Mais um exemplo. Eu quero entre 7 e 13. Então vamos lá. 17 e 13, né? Desculpa. Então 17 e 13. Vamos dividir por 2 não dá, por 3. Aqui dá 1, o 17 não dá por 3, ele desce. Ah, Johnny, 17 é um número primo, então vou ter que dividir por 17. 1. Então o MMC aqui vai ser o nosso querido 3 vezes 17, que é igual a 51. Então o nosso MMC é igual a 51. 3 vezes 7. 3 vezes 17, desculpa. Johnny, acabei de perceber que 51 é a multiplicação de 3 vezes 17. Sim, porque quando dois números são primos, o mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação entre eles. Então o MMC de 2 e 3, por exemplo, é 6. O MMC entre 5 e 7 é 35. Quando você tem dois números que são primos, você vai fazer o MMC e ele vai ser o múltiplo entre eles. Perceba que o MDC entre números primos é 1. Não tem nenhum número aqui que divide ambos ao mesmo tempo. Lógico, porque para o número ser primo, ele só pode ser divisível por ele mesmo e por 1. Então o 17 é divisível por 17 e por 1. O 3 é divisível por 3 e por 1. Ou seja, o único divisor comum do 17 e do 3 é o 1. Por isso que o MDC entre dois números primos é 1. Isso não acontece só com dois números primos. A gente tem até uma nomenclatura matemática para quando isso acontece. A gente chama de números primos entre si. Dois números primos entre si são números que o único divisor comum é o 1. Tá? Quando isso acontecer, quando os números forem primos entre si, o MMC será o resultado da multiplicação. E o MDC será 1. Então vamos lá aos exemplos. 11 e 13. 11 é número primo, 13 é número primo. Eles são primos entre si. Eles são primos entre si. Perceba que se eu fizer, a fatoração, 11 e 13, eu vou dividir por 11, que é um número primo, vai dar 1, o 13 vai sobrar, porque o 13 não dá por 11, e 13, 1. O MMC vai ser 11 vezes 13, que é o nosso querido 143. E o MDC não tem nenhum número que divide tanto um quanto o outro. Então o MDC é 1. Perceba, esses números são ambos primos e o MMC é a multiplicação entre eles e o MDC é 1, porque o 1 é o único número que divide ambos. Porém, contudo, entretanto, para números serem primos entre si, não é obrigatório que ambos sejam primos. Olha só, números que estão em sequência são primos entre si. Por exemplo, 2 e 3, eles são primos, deixa eu dar um outro exemplo. 4 e 5, 6 e 7, 10 e 11, números que são sequências, o antecessor e o número, ou o número e o sucessor, eles são primos entre si. Primos entre si, sempre. 50 e 51 são primos entre si. 63 e 62, primos entre si. Sempre números em sequência são primos entre si. Então perceba que se eu fatorar isso, eu vou dividir por 2, só o 10 dá, aqui fica 5, o 11 não vai dar. Dividir por 5, só o 5 dá, o 11 não dá. E eu vou dividir por 11, e aí pronto. Perceba que o MMC é 2 vezes 5 vezes 11, a mesma coisa que 10 vezes 11. Então o nosso MMC é o 111, 110. E o MDC não tem nenhum número que divide tanto um quanto o outro, então o MDC é 1. Tudo bem? Então sempre que tiver números primos entre si, o MMC vai ser a multiplicação entre eles e o MDC vai ser 1.
Outro tipo de primo entre si, não necessariamente eles precisam ser primos ou em sequência. Números aleatórios também podem ser primos entre si. Por exemplo, o 8 e o 3 são primos entre si. Porque não existe nenhum número que divide o 8 que também divide o 3. Olha só os divisores do 8. O 2 divide o 8, né? Tem que ser diferente de 1, claro, já que 1 divide todo mundo. O 4 divide o 8 e o 8 divide o 8. E o 3? O 3 divide o 3. Então eles são primos entre si. Não tem nenhum divisor igual. O único divisor igual é o 1, porque o 1 divide qualquer número. Perceba que se você fatorar isso, ó, 8 e 3, você vai dividir por 2. O 8 dividido por 2 é 4, o 3 não dá, fica. 4 por 2 é 2, o 3 não dá, ele fica. O 2 vai sobrar 1, o 3 não dá, ele fica. E finalmente você divide por 3. Perceba que essa multiplicação é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. 24 é a mesma coisa que 8 vezes 3. Então o MMC é a multiplicação entre os números. E o MDC, não existe nenhum fator que divide tanto um quanto o outro. Então o MDC é 1. Beleza? Então esses números são primos entre si, mesmo ambos não sendo primos e mesmo eles não sendo em sequência. Tudo bem? Então é isso. Essa é a aula de hoje. Eu gostaria que você ficasse tranquilo, porque nas próximas 2 aulas nós vamos revisar essa matéria de múltiplos e divisores. Inclusive, a gente vai revisar fortemente o MMC e o MDC. Então, fique atento aí para as próximas aulas e eu vejo vocês lá. Falou!